Então, gente, nós vamos começar esse estudo falando do confronto de caráter e do porquê nós precisamos encarar isso de uma maneira saudável, né? Às vezes começam a acontecer situações nas nossas vidas onde a gente não compreende, meu Deus, quanto confronto, meu Deus, quanta situação. E, na verdade, é Deus trabalhando na gente, sabe? Então, qual que é o propósito de confrontar o nosso caráter? Pode-se dizer que nós tentamos de diversas formas. Aceitamos Jesus, confessamos Ele como fiel, batizamos. Então, isso é o suficiente? O que a gente tem percebido no nosso dia a dia? Fizemos tudo isso, temos a salvação por confessarmos, por crermos. Isso é básico, isso é o que é necessário. Mas existe a nossa caminhada diária, certo? Então, o que acontece? Nós estamos caminhando numa direção, e é uma direção de quê? O que Paulo diz? Que nós começamos a nossa carreira e devemos olhar para o autor e consumador para terminar essa carreira. Como assim olhar? É olhar simplesmente e olhar só? Ou é olhar e adquirir coisas que nós observamos no caráter de Cristo para que nós cheguemos até o fim dessa carreira? Até porque aquele que crê também é aquele que gera os frutos, né? Ele caminha, a pessoa para crer, se ela realmente crê em Cristo, ela vai mudar toda a vida dela, ela vai ser transformada de dentro para fora. Então isso vai se espalhar. E exatamente, esse é o caráter que Cristo... Hoje nós estávamos assistindo um vídeo, agora há pouco, né? Inclusive que o Rafael mandou pra gente. Aquele pastor, eu não sei se ele era um pastor, enfim, não importa, era um homem de Deus. O que ele estava falando? Certo? Que existem muitos super-heróis, mas que nós não devemos ser como super-heróis, porque a maioria dos super-heróis são órfãos. Vamos lá, super-homem é órfão de nação, de pai e de mãe, porque todo o planeta dele foi destruído e ele veio para o planeta Terra. O Homem-Aranha não tem pai e também mãe, foi criado pelo tio que morre. Batman, os pais são assassinados na frente dele. Robin tem uma natureza sexual duvidosa, não se sabe o que ele decidiu ser da vida, né? E aí, se a gente for falar de cada super-herói, existe uma falha onde? Na orfandade. E isso gera o que nas nossas vidas? A falta do pai. Confiança, segurança. Eu preciso aparentar algo, mas por dentro há uma luta. Então, o confronto de caráter, ele serve para nos mostrar o caminho. E que caminho é esse? Jesus. O único caminho. Não, como a gente ouviu também, não um caminho, mas o único caminho, né? Então, olha só. Se não éramos casados, casamos, para quem vive em fornicação, amaziado. Ou então, estamos indo para essa direção. Mas quando se trata de perdoar, nos arrependermos, suportar os mais fracos, dar suporte, entender as pessoas, o nosso caráter é confrontado. Por quê? Porque eu olho só para dentro de mim. Essa é uma questão fundamental no Evangelho. Eu tenho que olhar para um todo, não só para mim, né? Porque o Evangelho é o quê? É o corpo de Cristo, onde o cabeça é Jesus e nós somos o corpo. Então, quando o meu caráter, quando uma situação acontece que envolve o meu eu, já fica difícil. Daí eu já digo, vou ter que abrir mão. Eu tô errado, eu tô certo. E é isso que pega para nós. Quando que você é discipulado? Primeiro, você entra num relacionamento intencional no qual caminhamos ao lado de outros discípulos. Nós aqui. Eu também sou discípula do Senhor Jesus. Qual é a nossa finalidade? Encorajar, equipar e desafiar uns aos outros em amor para adquirir maturidade em Cristo. Este relacionamento inclui preparar o discípulo para fazer outros discípulos. Então, quando Deus trabalha o teu caráter, Cristina, Ele está trabalhando por um motivo, Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer que você tenha vida em abundância, mas as pessoas ao redor de você passem a ter essa vida em abundância também. Certo? Os discípulos são escolhidos por Deus. Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 12, por favor. Lucas. Eu acho que eu não tenho. Tem. Pode ler.
só um pouquinho. Eu ainda... Deixa eu abrir na minha aqui, gente, que eu ainda não abri. Capítulo 6. A gente vai fazer o seguinte. Cada um vai ler um versículo para a gente fazer isso bem dinâmico. E qualquer dúvida, pergunta, vamos embora. Vamos lá, tá interagindo um com o outro. Do versículo 12 até o versículo 16. Quando eu puder começar... Segue assim? Isso. Lucas 12, 6. Aliás, Lucas 6, 12. Vou começar. Por volta deste tempo, Yeshua saiu para o monte a fim de orar e passou a noite em oração contínua a Deus. Quando amanheceu, chamou os talmidim, discípulos, e escolheu dentre eles 12, que seriam conhecidos por emissários. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, Jesus fez o quê? Escolheu discípulos. Então, isso quer dizer, se nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, nós fomos chamados discípulos do Senhor, escolhidos por Ele, certo? Assim como Jesus escolheu os discípulos dele, Ele continua escolhendo os seus discípulos e nós somos discípulos do Senhor. Me ajuda aí, mãe. Os verdadeiros discípulos têm poder e autoridade sobre os demônios. Vamos lá, Lucas 9, 1. Diz assim: reunindo os 12, Yeshua lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Certo? Então, nesse capítulo, Jesus delega autoridade e impõe sobre os seus discípulos uma missão, orientando cada um deles como eles deveriam agir. Lá no versículo 6, a Bíblia diz que depois de serem orientados e advertidos, saíram e foram bem-sucedidos após obedecerem o seu líder. Lendo na Bíblia o versículo 6, diz: eles saíram e foram pelos povoados, curando e anunciando as boas novas por toda parte. Então, eles receberam um poder e uma autoridade e obedeceram. Eles foram fazer aquilo que Jesus tinha acabado de delegar para eles. Certo? Vamos lá agora, Mateus, capítulo 28. Eu não sei cadê aqui não, mãe. Tá. Mateus, capítulo 28. Peraí. É 28 inteiro? Não, do versículo 18 ao versículo 20. 28, Isso. 18 Ao 20. São 2 versículos. É Isso. isso aqui? Isso. O que diz ali? Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talmidins, ou discípulos, entre pessoas de todas as nações, imergindo-os, batizando-os na realidade do Pai, do Filho e do Ruach Kodesh, Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era, ou até o final dos séculos. Correto? Então, a missão que Jesus destinou aos discípulos, ou à igreja do Senhor, você e eu, é fazer discípulos. Lembra na série de estudos que a gente está vendo sobre fruto, sobre dar fruto, sendo que o semeador é Deus. Nós somos os frutos dessa semente que foi semeada, que temos sementes também dentro de nós. Então, à medida que eu ando e os meus, digamos, eu dou fruto, as pessoas vão comer esse fruto, a semente vai ficar e vai ser lançada. Certo? Naturalmente, imaginando um fruto com sementes dentro, que é o que nós somos. O nosso cabeça vai
nos dá o que fazer, nós vamos ser e agir de acordo com esse fruto. Os versículos que formam o alicerce para a missão da igreja são esses do Mateus 28, do 18 ao 20, que são chamados de a grande comissão, né? Onde Jesus, ou a grande missão da igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo da igreja, é a igreja nós, o templo do Senhor. O que é ser um discípulo? Discípulo é todo aquele que segue a Jesus. Seguir é ir atrás, é viver de acordo com o Senhor, com o Rabi, com o Mestre, certo? O que devo fazer para ser um discípulo? Ser testemunha dele. Sim, o que mais que a gente pode ter como ideia? Tem um estudo também que o pastor fez a respeito do Talmudim, que assim, tudo que o rabino fazia, o discípulo lá ia fazer igual. Então, ter as características do Rabi, do Mestre. Então, para mim, ser um discípulo, eu tenho que ter as características dele. Exatamente. Tudo que ele fazia, eu faço. O que mais? Obedecer sua autoridade, não se opor à liderança dele, à sua gestão, às suas decisões ministeriais, não pelo menos perante um corpo. A gente não pode haver oposição, tem que haver uma honra e um respeito. Se houver alguma discordância, ela deve ser conversada, não ser uma oposição, mas uma conversa, certo? Exemplo, as atitudes, o jeito, as vestes, os pensamentos e a maneira de falar devem estar em harmonia. Tudo isso tem que estar caminhando como um bom testemunho do Senhor nas nossas vidas. Atitude, o que mais? Jeito, vestes, pensamentos e línguas Atitude, devem estar em harmonia. veste, pensamento E maneira de falar. É. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Vamos dar uma lida lá, gente? Mãe, você me ajuda aqui? 13, que vai ser. Só um minutinho. Romanos 13. Obrigada. De nada. A gente vai ler o 13 inteiro. Aqui marca. Pra mim também. Vamos lá novamente? Jesus. Ai, perdi. Vou comprar um desse aí pra mim. Vamos lá. Fazendo aquele mesmo sentido, tá? Todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Versículo 2, Camila. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Porque o magistrado não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é a ministra de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam imposto, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências, ou deveriam, né? Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra, a alguém honre. O outro. Isso. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto
Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos? Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos-nos com as armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revestivos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que a gente entende aqui? Que Deus deixou algo muito poderoso para nós, que é a Torá, a lei, que se resume em amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porém, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro a Torá, que só explicando, nós traduzimos como lei pelo grego, mas no original hebraico, Torá, lei, significa ensinamento, caminho. Não soa melhor aos ouvidos? Não cai gostoso no coração? Eu serei ensinada no caminho. Quem que é o Rabi? Jesus. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Logo, Jesus é a Torá, a palavra. O verbo que se fez carne, Jesus, que é a Torá. Alguma pergunta? Não, é só uma lembrança que eu tive daquele livro, que fala assim que Deus, ele construiu todas as autoridades. E que muitos cristãos, vamos dizer assim, quando eles querem mudar algo na vida de uma pessoa, muitas vezes essa autoridade física, autoridade que o homem deu, ao invés da autoridade que veio de Deus. Exato. Porque se a igreja soubesse qual o tamanho autoridade que Deus deu, o tamanho poder que nós temos em Deus, não ficariam usando a autoridade humana. De uma maneira tão esparsa, tão vazia, certo? Porque é uma autoridade com poder, é isso mesmo. Então, o que essa autoridade me dá? Poder sobre demônios, sobre enfermidade. Nós somos agentes transformadores. Através do nosso caráter em Cristo Jesus, a gente transforma nações. A gente interfere nas coisas naturais. Não para usar a autoridade, como o Lucas falou, para quê? Para os meus desígnios, para as minhas vontades. É isso, né? Assim, resumindo. Então, vamos continuar. Características que um discípulo não pode ter, que a gente tem que lutar para não ter. Entendimento próprio, tipo, fechado para o ensinamento, eu sei. Atitudes individuais, olhar só para si, nunca para um todo, observar tudo ao redor. Não é só o que eu quero, mas o que eu quero. Como vai atingir o restante? Como vai ser? Né? Concupiscência, que são o quê? Os desejos desordenados, que é o que a gente costuma dizer, que o que nos faz cair não é o diabo, são as nossas concupiscências. Daí o que acontece? O diabo trabalha em cima delas. Dos olhos e a soberba da vida. São esses 3 pontos importantes. E entrar no sistema babilônico, que é o quê? Aceitar as coisas do mundo como normais. A gente pode usar aquela palavra muito forte que Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é os 2 primeiros que você falou da característica? Entendimento próprio e atitudes individuais. Vamos abrir lá em Provérbios 3, 5? Por favor, Radassa. Entendimento próprio do quê? Atitudes individuais. Provérbios 3, 5. Isaías. Fala, meu bem. Olha aqui, mãe. Bonito. Não. Teu nome?
Não, filhinha, agora a gente está estudando, amor. Peraí, mãe. Provérbios o quê? 3:5. Eu nem achei na minha filhinha, agora que eu achei. Tá mais pra cá, assim. Ela é Então, meio desordem. Só o 5? só o versículo 5 que eu estou lendo agora para nós. Essa versão ela é um pouco diferente, vocês estão percebendo? Porque ela é uma versão, assim, toda ela baseada no Velho Testamento, no original hebraico, tá? O Novo Testamento, ele é baseado em outros textos, que não os receptos. Então, o Novo Testamento, a leitura dele não é tão próxima como a do Velho Testamento. A do Velho Testamento está muito próximo do original hebraico, nessa Bíblia aqui que eu estou lendo, tá? Então, Provérbios 3:5 diz assim: confie em Adonai de todo o teu coração e não dependa do teu próprio entendimento. Estribes arrepende? Ou não se estribe no próprio entendimento. Estribar é confiar completamente, se achar o cara, o dono da razão, aquele que sabe pra caramba. A gente até pode saber pra caramba, mas a gente tem que sempre saber mais, aprender mais, querer mais. Exatamente. Características de um verdadeiro discípulo: obediência. Características De um verdadeiro discípulo: obediência ou obedecer. Ele está sempre pronto para servir, é um servo. Essa é a segunda. Isso. obediência. Ele reconhece que é filho, então ele é submisso. Ele é um ouvinte, ele está sempre ouvindo, sempre sedento por ouvir o que o mestre tem a dizer. E ele é responsável. Jó. O quê? Obediência, está pronto para servir, reconhece que é filho, e é um ouvinte e é responsável. O primeiro é obediência. Já o quê? Jó 1:8. Só 8? 1:8, é. Não, onde é que é Jó? É, Depois de Salmos. Provérbios. Não, antes de Ah, não, Salmos. é que sua Bíblia. Jó é depois de Provérbios? É. Na nossa Bíblia aqui, É. sim. Aqui é tudo misturado. Não, é que ele faz uma separação A Jó entre 1:8. Pentateuco, profetas. Menores, maiores, tudinho segue essa ordem. Isso. Poxa. É diferente a ordem. Então, Jó 1:8. Eu ainda estou aprendendo a lidar com ela. Então, vamos lá. Adonai perguntou ao adversário. Adversário é Satanás. A gente sabe que Satanás não é um nome próprio. Satanás significa adversário. É igual falar Tá aqui, ó, inimigo. do hebraico Satã. Exatamente. Mas é a mesma coisa quando as pessoas falam que é É. inimigo. Fala seu inimigo é o inimigo. Isso, é um adversário. Você reparou em meu servo Iov, ou Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto que teme a Deus e se afasta do mal? Deus sabia quem era Jó, e ele era o quê? Irrepreensível. Isso significa que ele era perfeito? Não. Não, mas que ele buscava com diligência as qualidades do Deus que ele servia. Que na época não tinha Novo Testamento. Tinha o quê? A Torá, que eram os ensinamentos. Mesmo assim, não era escrito, né? É. Os sacerdotes tinham
Isso, para eles, os mas escritos, mas não era passado para o povo. só oralmente. Exatamente. Então vamos lá. Todo líder tem como obstáculo algumas barreiras que impedem de discipular os seus liderados. Certo? Quais são? Então, como nós estamos aqui e todos vocês têm o quê? Uma capacitação de liderança. Jesus chamou vocês para quê? Como discípulos. Logo, todo discípulo vai ter que gerar discípulos ou ensinar vidas. Não como algumas pessoas fazem, daquela maneira obrigatória. Não, é algo que flui naturalmente. Tá? Você não é obrigado a fazer discípulos. Você tem que fazer discípulos. Porque aquilo te apraz, é algo que brota do nosso coração. Quais são as barreiras que me impedem, muitas vezes? Pecado não confessado. Isso atrapalha a administração do discípulo. Isso atrapalha para o discípulo receber. E por quê? Porque ele está pregando uma coisa que para ele não é verdade. Logo, é um fruto diferente da atitude. Porque você lembra que o pastor fala muito que o fruto é o que eu falo, é o que você fala e o que você faz. Lembra que quando você gera algo. Lembra que o hebraico, a palavra no hebraico é ação. Ela não é só palavra solta no vento. Ela é uma atitude. São palavras juntas com atitudes. É isso aí. Então, logo, se você está comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o que você vai produzir seriam atitudes boas e ruins, mas não seriam atitudes eternas. Ou que vem da árvore da vida. E aí o que você transmite é a árvore do bem e do mal. Exatamente. Então, o pecado não confessado é algo que me impede de que a pessoa receba aquilo que eu realmente quero passar. Outra coisa, dificuldades de arrependimento. Não se arrepender. Não admitir que erra. Ser autossuficiente. Dificuldade, hein? De arrepender-se. Né? Mágoa. Rancor. Surdez espiritual. E temperamento que interfere no caráter. Surdez espiritual e temperamento que interfere. Com Z. Surdez espiritual. E temperamento que interfere nas atitudes. E um caráter distorcido. Que nós vamos ver nessa caminhada. Caráter distorcido, mas assim, todos nós não temos um caráter distorcido, Exato. porque aí Deus vai moldando. Mas aí é que, exatamente, mas isso me impede. Então, para que eu possa fazer discípulos, eu tenho que buscar distorcer ou torcer de volta para o lugar aquilo que foi torcido no mundo. Mas a gente só não vai distorcer tudo quando estiver lá em cima. Não, o caráter não. Não? Não. A gente vai ser perfeito quando estiver lá em cima. Certo? Porque daí lá nós vamos estar no corpo glorificado, há uma transformação. Agora, enquanto a gente viver aqui, a gente tem que ter o quê? O caráter de Cristo. Qual que é o outro, gente? Temperamento que interfere. Caráter O distorcido. outro é temperamento o quê? Que interfere. O temperamento que interfere nas atitudes, né? Porque daí você quer fazer uma coisa, mas o teu temperamento não permite. Você não consegue se conter emocionalmente. Então é descontrole, né? Última caráter distorcido. De domínio próprio. Caráter distorcido. Quais são os benefícios que eu, como discípulo, posso obter? Quando eu decido ser um discípulo, reconheço as minhas falhas de caráter, as minhas falhas emocionais, as coisas que Deus vem mostrando com a nossa caminhada, mas eu digo não. Eu reconheço e Deus vai me transformar. Que, pastora? Quais os benefícios? Que eu, como discípulo, posso obter. Mateus 8:5. Quais são os benefícios? Que eu, como discípulo, posso obter. Mateus 8:5. Qual que é o benefício? Mateus 8:5. ela ainda vai falar. Pastor, você não achava melhor tirar short essas coxinhas da cama? Estou providenciando. Ou nós faz a vaquinha e dá e será short.
Não vou providenciar. Então, Mateus 8:5 diz: assim que Yeshua entrou em Cafarnaum, um oficial do exército romano aproximou-se e implorou ajuda. Só esse. 8:5. Então, olha só, o centurião de Cafarnaum era um capitão de 100 homens e tinha soldados e criados que o obedeciam. E que, de certa forma, também podemos dizer que eram seus discípulos. Podemos ver que no capítulo 8, versículo 5 do livro de Mateus, o centurião de Cafarnaum intercede por ele. E no versículo 9 do mesmo livro, o centurião de Cafarnaum, senhor dos seus liderados, mostra que tem autoridade. Então vamos ler o 9 lá. Alguém pode ler o 9 para nós? 8, 9? Isso. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Então aqui um soldado romano tem noção de autoridade. E quando Jesus conversou com ele, ele disse o quê? Não, eu entendo, o senhor não precisa ir até lá. Uma palavra sua para mim é suficiente. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Logo, nós vamos ser reconhecidos a nossa autoridade pelo quê? Pelos nossos frutos e pela nossa caminhada com Cristo. Então, onde eu chegar, eu não vou precisar chegar no lugar e a paz do Senhor. Qual o nome da senhora? Profeta Cristiane. Eu não preciso me apresentar, porque esse não é o meu nome. O meu nome é Cristiane. O cargo que o Senhor me deu, ou a responsabilidade que Ele me deu, a função ministerial que Ele me deu, como vocês queiram chamar isso, vai vir pela autoridade dEle. E eu já tive experiências. A Cristina não sabia que eu era pastora, nunca me apresentei como pastora para ela. Um dia ela me ouviu, acho que no telefone, eu não sei se ela ouviu alguém me chamando, ou a Camila, ou a Natália na época, chamando lá que eu fazia natação. E daí ela me perguntou, a senhora é pastora? Daí eu disse para ela, sou. Eu não sabia. Então já aconteceram coisas assim comigo. Então não importa, eu sou Cristiane, filha de Deus, a minha segurança está aí, não no meu ministério. Essa é algo que hoje faz parte do meu caráter. A profeta do Senhor, a pastora que ensina, que tira, faz parte sim, mas eu sou filha do Deus vivo. Essa é a minha personalidade, essa é a minha segurança. Discípula do Senhor. É o maior de todos, filha do Deus vivo. Né? Uma vez que nós, como discípulos obedientes, temos em nosso favor alguém que intercede por nós e que também tem autoridade para ser usada em nosso favor e sobre nós para aconselhamentos, repreensão e decisões. Então, o que vai acontecer? Quando eu sou discípulo, eu tenho alguém, e quando eu obedeço, quando eu honro, quando eu caminho, eu vou ter alguém que intercede por mim. Então, essa autoridade, essa liderança sobre a minha vida, ela serve então para mandar em mim? Não, ela serve para me conduzir. Ora, ela vai me redarguir, ora, ela vai me amar, ora, ela vai pegar a vara e vai cutucar, ora, ela vai botar no colo e vai amar, mas ela tem autoridade para interceder a teu favor. Isso quando eu reconheço essa autoridade. Então, por que a Bíblia diz que se eu não reconheço a autoridade de quem eu vejo, eu não reconheço a autoridade de Deus que está no céu? Por isso que sempre que nós estamos caminhando, o que eu sempre estou falando para vocês, quando as pessoas vêm, né, ou de outro ministério, seu pastor está sabendo? Porque tem que existir o quê? Honra. Tem que existir sinceridade, verdade. Nós não podemos fugir disso. Se eu sou uma autoridade, eu tenho que reconhecer a autoridade de alguém e respeitá-la como eu gostaria de ser respeitada. Como eu sou respeitado, ou como Deus ensinou que tem que ser respeitado. Por isso esse cuidado que nós temos aqui, que a gente sempre está falando sobre isso. Então vamos lá, para a gente entender, caráter ou virtude, ou dom, ou presente. O que faz um líder ser seguido por seus discípulos? Porque hoje em dia a gente vê, nossa, esse cara tem o dom de tal.
Tem um monte de gente que tem o dom da palavra, tem psicólogos, pastores que levam as pessoas Só no blá blá blá. no blá 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 porque fala bonito. Mas será que ela tem gerado frutos? O que tem que fazer eu ter discípulos? É o meu bom empenho verbal ou são os meus frutos? Os frutos, então. O que faz um líder ser seguido por seus discípulos é que certamente alguns são líderes somente por títulos ou posição. Nunca em tanto tempo a igreja teve o quê? Líderes que foram simplesmente líderes. Foram ungidos, mas não têm o quê? Chamado. Estão ali porque estão galgando degraus de uma empresa. De que Deus me perdoe, mas é como se fosse uma empresa. A igreja hoje é considerada uma empresa. Tem como é que chama? O sistema eclesiástico tem sido visto dessa maneira, né? O sistema eclesiástico. Então eu sou agora eu sou diaconisa. Então se eu melhorar, eu vou ser presbítero ou missionária, ou eu vou ser missionária. O máximo para a mulher, no caso de uma assembleia, é missionária. Isso. Tem pastor, evangelista. Isso. Bispo, vice-deus, patriarca. Daqui a pouco já tem unção para deuses, né? Porque já que nós somos pequenos deuses, como diz a Bíblia, então daqui a pouco já vai ter unção para o segundo em comando, aliás, o primeiro em comando na terra. Aguardem. É o papado. Não, é até engraçado. Mas a gente vê o quê? As coisas estão correndo para isso, para encher os Zeus. Oi? Soberbo, o que mais, filha? Não, eu falo assim que hoje em dia nas igrejas o mais importante é conseguir Um status. em vez de Estar na presença de Deus. também ensinar as pessoas. Né? Isso, é assim, as pessoas estão acumulando conhecimento, eu não vou nem falar sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. As pessoas estão acumulando conhecimento, mas porque não estão dando desse conhecimento, o que a palavra de Deus diz que acontece? As pessoas vão ficando com o entendimento obscurecido, vão ficando cegas. Sabem e ao mesmo tempo não sabem. Por quê? Porque a sua vida não tem frutos. Tem os frutos do bem e do mal. Isso, mas não o da árvore da vida. Aí acaba que você transmite Aquilo que você não O sabe. contaminado. o que é contaminado. Então olha só, o tipo de líder que inspira outro a segui-lo é um líder de caráter ou virtude. A gente tem que seguir líderes de caráter, gente. Eu tenho assim vivido situações que eu tenho visto uma falta de caráter tão grande no corpo de Cristo. Pessoas que na sua frente falam e dizem uma coisa e nas costas, líderes que falam outra. Isso é triste no Evangelho. No mundo tá tudo bem, já é triste também, mas enfim, é assim. Agora dentro da igreja do Senhor, dentro de nós como irmãos em Cristo, isso é muito ruim e triste, sabe? No caso daquela reunião de pastores que vocês foram, né? Qual? De todos os pastores de Goiânia, que quem ia ministrar a palavra era aquele apóstolo Não me lembro. que ia para Maria, né? Ah, pois é, ninguém conhecia, mas acabaram, enfim, pula. Mas então, é mais ou menos isso também. Pessoas que não têm caráter cristão. Não é o caráter que eu quero que ela tenha. Não, gente, é o caráter de Cristo, tá? Caráter, ser verdadeiro, ser sincero. Às vezes ser verdadeiro e ser sincero magoa, entristece. Mas o que a Bíblia também diz lá em Hebreus? Que a tristeza que gera arrependimento e fruto digno de arrependimento, ela é boa. Porque ela traz o quê? Transformação, conserto. Agora, bater, usar essa sinceridade para bater, daí é outra história, daí é complicado, daí é maldade. Né? E ainda usa Jesus para dizer que está fazendo. Não, daí é maldade. Agora, você ser verdadeiro, você está falando do fundamento da palavra e de repente discordar com alguma coisa ou chamar a atenção de alguém que você ama pelo fundamento da verdade, pelo prumo que é reto. Gente, isso é amor de verdade, porque você vai estar colaborando para que essa vida não vá para
para as trevas. Se ela escolher ir, é problema dela, mas você fez o seu papel como candeia acesa. Não se acende uma candeia para botar ela embaixo da cama. Você bota num lugar bem... Destaque. Para quê? Para iluminar tudo. Então esse tem que ser o nosso chamado. É assim que eu tenho que seguir um líder. Certo? Pessoas que não têm convívio, só um pouquinho, filha, com as suas ovelhas, ou com os seus discípulos, ou com as vidas que estão caminhando, não podem gerar discípulos. Pessoas que se isolam de contato não têm como gerar um caráter cristão. Não tem como. Por quê? Porque elas não vão aprender, não vão ensinar. Que tipo de vida é essa? Se Jesus falou, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Pedro, Petros, pequena lasca de pedra, pedras vivas nós somos. Vai ter faísca, né, Camila? Vai ter faísca, né, Lucas? De vez em quando diz, ai, pastor, o quê? Hã? Vai ter faísca, mas vai ser para gerar crescimento, maturidade, né, Cris? De vez em quando, ai, pastora. A Hannah, ai, mãe. É difícil, filha, separar ser pastora e ser mãe, mas entendeu? Porque a mãe está sempre querendo o melhor também para os filhos, né? No Senhor. O que tu queria perguntar, querida? Não queria perguntar, não queria pedir uma caneta, viu? Tá. Não vaza nada. Aqui, ó. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, seguir líderes que têm convívio com a gente. A gente precisa ter um convívio. Por isso que a gente tem defendido tanto essa questão de estar junto, de ser uma igreja fora da igreja, de ser Filadélfia, de conviver, de ter atritos, de ter conflitos, mas de aprender com eles. Escolher, como eu sempre falo, ver cada situação como um degrau de crescimento na presença de Deus. Na verdade, hoje, agora há pouco, um pouco antes, o pai estava falando que na verdade não é subir, é descer. Isso, obrigada, muito bem lembrado. Então não é subir, é descer. Até o nível de ser. Porque aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve mais. Você quer ser o maior? Você quer ser a maior? Vocês querem ser as maiores? Você quer ser o maior? Decida servir e obedecer. Desça, não suba. Amém. Então, qual o primeiro passo para um líder ser espiritual? Ter intimidade com Deus. Show! O primeiro grande passo de grande poder. Ter intimidade com Deus. Salmos, vamos lá. 139, 23. Salmos. 139. Pô, esse negócio é massa. 139. O quê? Isso tudo aqui, eu tô apanhando tanto aqui, calado. É. Meu parceiro. Eu também. 139, 23. Eu também. Eita glória. Não, mas é sério, eu Pessoal, assim, eu vejo, enquanto a pastora dá os exemplos das coisas do cotidiano, eu vejo que tanto tempo eu falho com esses negócios. Sabe? Mas uma coisa importante para lembrar, tudo aquilo que Deus nos mostra, que nós, digamos assim, estamos falhando, vamos colocar assim, né? Mas não é para que nós sejamos humilhados, Mas é para conserto, é para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Quer dizer, você acha que você está indo tão bem, né? Na hora que tu recebe, você vê que... Então, olha só, 139, 23 diz, examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Testa-me e conhece os meus pensamentos. Isso é intimidade. Isso é vida com Deus. E a gente tem que ter coragem para dizer isso para Ele. Né? Deus, fala, uma espiadinha aqui dentro. Assim, não precisa ir tão fundo assim, né? Não, vai fundo, Deus me mostra. Eu comecei a ler um livro essa semana, já tô quase na metade. Comecei anteontem, faz 2 dias. Já tô quase terminando ele. Mas estou apanhando para crescimento. Tanta coisa que eu já sei
mas que eu preciso Mudar. mudar mais. Nossa, quase. E vai ser assim até a volta do Senhor Jesus. Um caráter sendo transformado de glória em glória. Mas eu preciso fazer acontecer. Como? Com as minhas atitudes em obediência ao Senhor. Então vamos lá. Quando eu digo para Deus, Senhor, examina-me, me testa os meus pensamentos, não é nem as minhas atitudes, hein? Ó, examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Testa-me e conhece os meus pensamentos. Então Ele vai conhecer o meu coração, vai me testar nos pensamentos, para que eu não precise colocar em prática. Lembra o que acontece com a gente antes do pecado vir à tona? Ele acontece aonde? Na mente. Então, eu tenho como jogar para o lado, como pedir o socorro do Altíssimo antes que aquilo se torne vida, ou que nasça, como diz a palavra, ou que seja concebido. Sempre tem um escape, amores, sempre. Mas e por que Jesus fala, então, se eu pecar no pensamento, no caso, se eu cobiçar o homem, eu já estou adulterando? Exatamente. Mas então ele nasce aqui. Sim, mas é o que eu estou falando. Ele Mas é concebido aqui. sim, né? sim, não. Ele nasce. A concepção é o ato. Entendeu? Mas ele nasce. Jesus fala que é igual. Mas ele disse o quê? Mas ali eu tenho a chance ainda, Camila, de não fazer ele nascer. Ele é igual para pecado no sentido de pecar contra mim e contra Deus. Mas e se eu pecar contra o meu irmão? Eu não preciso continuar para, digamos assim, gerar algo que vai envolver mais coisas. Eu posso fazer com que ele morra ali. Se eu fizer a coisa certa. Porque se eu conceber, vai ser muito pior de voltar atrás. A questão são as consequências para mim e para quem está envolvido na situação. Por isso que um discípulo não pode pensar só nele. Ele tem que ter uma visão ampla. Não olhar só pro chão. Nem olhar só para o chão como a galinha, mas ter visão de águia. Ver longe. Né? Então isso tem que acontecer com a gente. Então Jesus fala, é a mesma coisa, porque eu tenho que pedir perdão para ele. Mas a consequência, ela não é tão grave quanto quando ele vem à tona. Sem dúvida. Por isso que já é a primeira chance da gente fazer o quê? Exercitar lá Tiago 5,16 diante de Deus, para você pedir pecado. Então, Tiago 5,16 diz o quê? Confessar seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados, curados. Não, perdão você pede para Deus. Ninguém está aqui para perdoar. Claro que eu posso orar e dizer, amada, em nome de Jesus você está perdoada. Se sinta perdoada. Sintam-se perdoados em nome de Jesus. Eu tenho autoridade para isso. Nós temos autoridade para isso. Mas a oração essa é para quê? Gerar cura. Cura onde? Na emoção, no caráter, na vida. Portas sejam abertas para o inimigo que trabalha assim. Exatamente. As brechas, né? Então, seu Tiago ego... 5,16. Isso, né? Tiago 5,16. Então, olha só. Seu ego, sua mágoa, seu rancor, seu ódio, seu comportamento, seu temperamento precisarão ser controlados por você mesmo. Isso tem um nome pelo Espírito de Deus. Chama domínio próprio. É um dos frutos do Espírito de Deus. Um dos gomos, né? Porque o fruto é um, com vários dons, vários gomos. Vamos imaginar uma tangerina, uma fruta com vários gomos. Certo? Aí você conseguirá fazer amigos, discípulos e ter um convívio legal com as pessoas. Certo? Então, a gente precisa colocar sob o domínio próprio o nosso ego, mágoa, rancores, ódios e o nosso comportamento. Existe uma saída. A gente está falando agora num sentido geral. Ainda não estou falando como fazer isso, mas a gente vai entrar nisso. Então, gente, eu vou deixar aqui uma ilustração para que a gente medite sobre isso, sobre o que a gente tem conversado até agora, porque Deus tem trabalhado, tem falado conosco. A questão é, a gente tem ouvido, a gente tem colocado em prática as coisas que Deus tem falado conosco, os nossos corações. Então, olha só, isso aqui é uma historinha, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia.
Todas as companhias aéreas têm vídeos de segurança ou instruções pessoais que incluem informações acerca da pressurização da cabine. Se a cabine de uma aeronave perde pressurização, máscaras de oxigênio caem sobre os assentos. Os pais são orientados a primeiramente colocarem as suas próprias máscaras para depois colocar nos filhos. Se um pai ou uma mãe desmaia na tentativa de arrumar a máscara do seu filho, ele não será de ajuda nem para ele próprio, nem para a criança. Deu para entender? Numa situação de emergência, a instrução é: coloque suas máscaras e depois coloca no teu filho. Se eu vou ter primeiro colocar no meu filho, eu vou correr o risco de morrer no meio do caminho. Eu vou ajudar meu filho e a mim? Não. Então Deus deixou instruções. Essa ilustração é também uma verdade na liderança com os discípulos. Então eu tenho que ter uma responsabilidade de estar na presença de Deus, me ajudar, para mim poder ajudar os meus filhos, ou aqueles que o Senhor tem colocado para mim cuidar. Eu não posso cuidar mais dos meus filhos do que de mim. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual para eu poder servir uma comida espiritual que não vá fazer mal para vocês, que não vá fazer mal para as pessoas que estão caminhando comigo. Por isso que um líder ou um discípulo, alguém que vai ministrar vidas, tem que olhar para tudo. Ele não pode olhar só para aquilo que ele acha, o que ele quer, o que ele pensa. Nós precisamos olhar para o corpo de Cristo, certo? Existem situações que vão ser duras de tomar decisões, mas, por exemplo, meu Deus, a criança está lá mal, ruim, desmaiando, e o pai vai pensar nele primeiro, o mundo te colocaria num checkmate desse. Hã? Você tem que primeiro cuidar, bota a tua máscara, veste ela rápido e daí vai cuidar do teu filho, que daí tu vai levar a vida para ele. Agora, se tu desmaiar e perder a tua vida, adianta? Tu não vai mais ser de sucesso nem para ti e nem para o teu filho. E ainda vai deixar uma criança órfã. Agora vamos trazer isso pro líder. Em primeiro lugar, ele tem que se preocupar com ele mesmo. Na vida com Deus. Não com as questões humanas, viu, gente? Ai, é o meu bem-estar. Ó, vamos ver o que muitos usam aí, né? Ai, o meu carro, a minha casa, o meu terno Armani, o meu Boss. Não, é a minha vida de intimidade com Deus. Deus pode me presentear com um carro ou uma casa? Pode, com certeza. Mas eu tenho que saber o que as pessoas que estão comigo precisam. Logo eu tenho que compartilhar com elas daquilo que Deus tem me dado. Então, se eu prosperar, eu tenho que prosperar quem está caminhando comigo. Ou ajudar nisso. Tem muitos, já ouvi muito falar isso, que aquele que é discipulado, ele sempre vai refletir, por exemplo, se eu estou de boa, se eu estou paz em Deus, se eu estou prosperando em Deus, se eu estou caminhando em Deus, aquele que eu vou estar ministrando também vai ter essas características. Agora, se eu estou com a vida corrompida, vou lá e vou ministrar o cara. É porque você acaba transmitindo os frutos passando da vida. Imposição de mãos. Por isso que o que nós ensinamos? Não deixem ninguém pôr a mão na cabeça de vocês precipitadamente. Lembra? Eu faço uma oração, eu entro nos lugares e eu digo: Senhor, em nome de Jesus, não permita que ninguém ponha as mãos sobre mim, se não vier da tua parte. E Deus honra a minha oração, com certeza. Já veio gente para botar a mão na minha cabeça, chegou na hora, botou a mão no ombro. Como é que você falou? Não deixa colocar... Que ninguém coloque as mãos sobre mim, que não venha da tua parte. Eu preciso, quer que eu seja abençoado, amém, eis-me aqui. Não é que eu não posso receber nada de ninguém, mas eu não quero ser contaminada. Erros, várias pessoas têm, todos têm. Pecados são outras histórias. Pecados que geram morte. Lembra que a gente até já conversou sobre isso. Pastores envolvidos com maçonaria, líderes envolvidos com prostituição, com adultério, que não se arrependeram, que continuam na prática, líderes soberbos,
abusivos, autoritários, com problemas sexuais de N aspectos, porque existem N aspectos. Então, isso tudo os líderes acabam recebendo. Enganadores, mentirosos, profanos, amantes de si mesmos. Tudo isso tem acontecido. Nós estamos aqui para julgar? Não. Nós estamos aqui para quê? Para crescer na graça, no conhecimento. E não querer ser dessa maneira. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus Cristo, e querer um caráter segundo o dele. Ninguém está livre de cair no engano desses também. Certo? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Aquele que cuide está em pé, veja para que não caia. Então tem que observar, nós temos que estar com a nossa antena, o nosso radar, né? O Espírito de Deus ligado para a gente ver. Por isso que a nossa oração é sempre: Senhor, não deixa-nos cair em engano algum. Guarda o nosso coração da soberba. Nos guarda dos maus caminhos. Não permite, nos mostra, Pai, impede. Amém? Então, olha só, existem ao menos 3 simples razões pelas quais um caráter piedoso é o primeiro comportamento de uma liderança espiritual. Primeiro, Jesus ensinou que uma raiz produz, dependendo da raiz, ela vai produzir um fruto bom ou um fruto ruim. Mateus 7. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Vamos repartir os nossos estudos. Isso. Versículo 15. Mãe, arruma aí, tá? A mamãe não pode agora. 15. Vou começar a ler, tá? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Camila, 16. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas? Eu acho que eu colhi uvas. Não, é certo. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Que coisa incrível, né? É a mesma coisa, pastora, conhecer, por exemplo, o filho. De alguém? Assim, se o filho, naquele caso, a mãe, aí o filho também. É claro, existem, por exemplo, eu conheço pessoas que a mãe é de um caráter maravilhoso e o filho não, ou vice-versa. Mas você conhece sim, só que eles estão fora do Senhor. Então a gente não pode ter a mesma maneira da medida, porque essa é uma medida para aqueles que estão no Senhor. Então aquele que está no Senhor, a gente tem que ter frutos. Os frutos vão falar. Frutos do que? Dignos de arrependimento. Arrependimento, o que mais? Domínio próprio. O fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, temperança, alegria, fé, mansidão. Algumas coisas. São 9, né? Eu lembro de 7. 2 de vez em quando eu não consigo. Mas são frutos. Aliás, são o fruto do Espírito. Onde tem? Agora, Gálatas 5:16. São 9. Gálatas 5:16. Então, o que acontece? Nós temos que ter esses frutos, ou esse fruto. E aqueles que a gente não tem, busquemos com diligência. Agora, se eu sou uma prostituta, não de fazer ponto, mas eu prostituo, esse é um fruto de um cristão, de uma sacerdote do Senhor? Se eu roubo, isso é um fruto de uma sacerdote do Senhor, de uma sacerdotisa do Senhor? Se eu minto, não importa se é por uma boa causa, que tem gente que ama dizer, mas é por uma boa causa.
Não interessa se eu minto. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Não é o meio diabo, ou mais ou menos diabo. A irmã pede, não, fulano, não... Diz que eu não tô, não. Diz que eu não tô, não. Já ouvi várias. Nossa, A mentira isso é minha. comum. Né? É, isso é mentira. Teve uma situação até engraçada. Alguém me ligou e eu não estava preparada para ouvir a pessoa. E para conversar. Sabe quando você sente que ia dar faísca, que não era a hora? Eu corri pro banheiro e disse, diz que eu tô no banheiro. Verdade. Não. Mas ali foi uma situação ímpar. A válvula de escape. Eu liguei pra pessoa em seguida. Entendeu? Liguei em seguida pra ela. Mas aquela não era uma boa hora. Eu não sei o que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus, não dá, não vai dar. Eu não tava legal. Eu sei que eu não tava. Eu corri pro banheiro, entendeu? E disse que eu tô no banheiro. Eu falei a verdade. E resolvi depois. Então a gente não pode, nós não podemos usar de subterfúgios para mentir. Vocês estão entendendo? Essa foi uma situação ímpar. Ela não pode ser corriqueira. Certo? Se você cola, você mente. Você está mentindo. É verdade, se cola, mente. Ou está roubando a informação do colega. Entendeu? Porque o professor vai achar que você fez a prova de maneira correta. E você tá, né? Então, o que mais? Se eu pego e eu dou a entender para uma menina que eu tô interessado nela ou interessada nele. Você tá mentindo, além de defraudar. Tô defraudando, mas defraudar é mentira, é enganar. Eu tô mentindo, eu tô enganando o sentimento daquela pessoa. Isso é pecado diante de Deus. Deus odeia isso. Porque a pessoa sai machucada. Há uma confabulação de sentimentos ali. Então, um caráter, né? Eu devo seguir alguém pelo quê? Pelo caráter dele em Cristo. Né? Porque tem um monte de gente aí que tem um caráter muito legal, mas não está em Cristo, faz uma porção de coisas complicadas. Certo? Então, vamos lá. Este conceito é verdade, esse que nós falamos agora do fruto. Tanto na vida do líder como na vida dos discípulos. As pessoas não seguem líderes aos quais não respeitam. Podemos nos fazer eloquentes em dizer aos discípulos que Jesus é a prioridade na nossa vida, mas se ele não vê que Jesus é a prioridade na minha vida, aquilo vai ser o quê? Um vazio. Se ele nos ver em falta em alguma situação, as nossas palavras parecerão fingidas. Não apenas os pregadores têm de praticar o que eles pregam. Todos nós temos que colocar em prática a nossa pregação. É aquela coisa, a gente tem que ser testemunha. O que é a palavra testemunha? É estar disposto a morrer por amor a Cristo, para defender quem Ele é. Uma vez eu Andar com comentei ele. uma vez que a gente trabalha lá. Pode falar. Não dão bons testemunhos. E olha só, e se o meu exemplo de testemunha é fofoca? Eu sou um crente dodói, vivo armando contenda, não tenho piedade, avarenta, insubmisso. Digo para os outros, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso vai inspirar a confiança de alguém? Eu prego Jesus, eu uso a palavra, eu digo, mas na minha casa eu não ajo com piedade. A pessoa vai querer Jesus? Ela vai querer ficar longe, quilômetros de distância, que Jesus é esse, eu estou fora, eu sou mais a minha vida aqui. Então, a gente precisa trazer à tona o fruto. Então, eu preciso inspirar o coração dos meus discípulos. Vamos lá, Hebreus 12, 1. Hebreus é pra frente ou pra trás? É Novo Testamento. Lá pra trás. É o meu cara. Achei. Hebreus o quê? 12. Depois de Tito. 1. Isso. Só um? Tem mais? Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é,
o pecado que facilmente impede o nosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vou continuar. Contemplando o autor e consumador da nossa confiança ou da nossa fé, Yeshua, Jesus, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma cruz como um criminoso, desprezando a vergonha, se assentou à direita do trono de Deus. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem fiquem desanimados, porque vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o vosso sangue na luta contra o pecado. E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai. Não desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina a quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje, mas eu quero que vocês lembrem que aquele que nos ama, nos corrige porque nos ama e porque ele quer o nosso bem. Até sábado que vem.